Olá, campeões, vencedores, imbatíveis. Estão falando mal de você. O que fazer? Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Então, fica ligado aqui conosco, onde você saberá como lidar com esta situação. Estão falando mal de você. O que fazer? Você já viu pessoas falando mal de você? Ou você já soube de outras pessoas? Algum amigo seu, algum colega chegou para você e disse: olha, fulana está falando mal de você. Eles disseram isso e isso e você ficou muito afetado com isso. E você já sabe também, sabe, de pessoas generosas, pessoas muito gente boas, pessoas que são seus amigos, mas que outros falam mal deles também. Bom, isso é um conflito que todos nós entendemos que temos que lidar com ele. Por quê? Porque isso nunca vai acabar enquanto as pessoas existirem aqui na Terra. Então, a questão não é tentar mudar isso, a questão é saber como lidar com isso, como lidar com isso. E quem aqui nessa live de hoje já viu ou ouviu pessoas falando mal de você ou soube de pessoas falando também mal de você? Quem já fala eu ou me diz aí o que falaram mal de você ou qualquer coisa parecida a isso, se você realmente já ouviu alguém falando mal de você ou alguém já te contou que alguém falou mal de você para ele ou para ela ou para outras pessoas. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, nossa querida Zete Lopes, Lise Ledaux, Juscelia, nossa irmã Ju, Flávia, minha querida mãe também aqui, Jalmira, minha amada esposa Josi, Claudete, CCB, Itamar e outras pessoas que estão aqui na live, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. E o tema de hoje é: estão falando mal de você, o que fazer? Quantas pessoas ficam tristes, frustradas, decepcionadas, ficam, sabe, totalmente constrangidas e frustradas porque pessoas estão falando mal delas. Agora, antes da gente começar, eu quero pedir duas coisas a vocês. Primeiro, o feedback, como é que está a conexão para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? A conexão está boa para vocês? Se sim, por favor, dá um legalzinho, coloca um sim, e aí eu vou entender que a gente vai continuar aqui, já pode continuar, porque a conexão vai estar boa. Tá boa para vocês, pessoal? Coloca um sim. Ok, Ju está dizendo que bem, Flávia também dizendo que bem, Gilson Martins também dizendo que bem, ok. Segunda coisa que eu quero pedir a vocês é, por favor, clica aqui no aviãozinho e clicando no aviãozinho, eu já estou clicando aqui, envia para o máximo de pessoas que você puder, o máximo, 20, 30, 40, 50, o máximo de pessoas que você puder. Quando você clica no avião, e é só você clicar depois em enviar. Clicando em enviar, você é só depois clicar em iniciar. O que essas pessoas... Deixa eu só dar uma pausa aqui, que acho que a conexão não tá boa. Só um instante. Pronto. Agora acho que vai melhorar. Bom, então você se ofende mais, você vai se frustrar mais. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Itamar está dizendo aqui que travou. Gilson Martins também dizendo que travou. Agora eu quero saber de vocês, por favor. Melhorou? Tá melhor para vocês agora? A conexão tá boa? Tá boa para vocês? Por favor, me dá um feedback.
Estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Se tiverem, por favor, digitam sim. Ok, tá bom agora, tô ok. Então vamos lá. Bom, então é isso. Se um desconhecido fala mal de você, vai lá, fala horrores ao teu respeito, seja na tua presença, seja através de outras pessoas, isso não vai te impactar tanto, mas o que vai te impactar e muito é o que as pessoas mais próximas a você falam ao teu respeito. A questão é que você tem que entender alguns aspectos aqui do que é falar mal, do que é feedback, do que é realmente falar a realidade daquilo que você está vivendo ou não. Então, o primeiro ponto é o seguinte: se tem pessoas que estão falando mal de você, qual tem que ser a tua primeira reação? Não é ficar chorando, não é ficar se lastimando, não é ir lá tirar pergunta a essas pessoas, não é tentar provar a estas pessoas o contrário daquilo que elas estão dizendo, caso você veja que há essa necessidade. Não é. A primeira reação que você tem que ter quando alguém está falando mal de você é: se alegre. Isso mesmo, se alegre. Sabe, fique alegre, fique feliz se alguém está falando mal de você. É uma coisa que você, por exemplo, você é uma pessoa esforçada, dedicada, trabalhadora, você tem ganhado seu dinheiro de forma honesta, de forma legítima, você é uma pessoa que tem realmente crescido a cada dia e pessoas estão falando mal de você. Ah, para essa pessoa só quer viver assim, agora o mundo dessa pessoa é de tal forma, e te detonam. Qual é a primeira reação que você tem que ter? Alegria. Você tem que ficar alegre, ficar feliz. Como assim ficar alegre? Como assim ficar feliz? Lembra do que Jesus disse? Jesus disse assim: ai de vós, se todo mundo falar bem ao vosso respeito. Escuta isso, está na Bíblia. O próprio Cristo falou isso. Ai de vós, se todo mundo falar bem ao vosso respeito. Ou seja, alegrai-vos, se alegre quando alguém fala mal de você. Se alegre quando realmente você está sendo até detonado por muitas pessoas. Por quê? Porque fazendo assim, você não vai estar desperdiçando a tua energia em uma coisa que você nunca vai poder resolver. Você não controla o que o outro fala. Você não controla o que o outro sente. Você não controla o que o outro pensa. Mas você controla o que você pode controlar. A sua pessoa, as suas reações, as suas emoções, os seus pensamentos. Então, se a pessoa está falando mal de você, a sua primeira reação tem que ser se alegrar. Porque se alegrando com isso, você vai entender o seguinte: eu estou no caminho certo. Eu estou na contramão do fracasso. Escuta isso. Quando pessoas estão falando mal de você, é uma das provas que você está na contramão do fracasso, que você está na mão do sucesso. Por isso que você precisa se alegrar. Se alegre. O próprio Cristo disse: alegrai-vos quando forem perseguidos. Ou seja, se você está sendo perseguido, caluniado, difamado, essa tem que ser a sua reação. Que bom! Isso prova que eu estou no caminho certo. Então eu fico feliz, eu fico alegre. Quando alguém está falando mal de mim, eu tenho alegria nisso. Por quê? Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Então, se alegre com isso. Entenda que isso vai ser normal. É normal. É totalmente normal pessoas falarem mal de você. É anormal só falarem bem de você. Porque se você agrada todas as pessoas, você está perdido e perdida dentro de si. Então a primeira reação tem que ser essa: se alegrar, saber que está no caminho certo e que está na contramão do fracasso. Segunda coisa que você precisa entender em relação a falar mal de você é: saiba a diferença entre falar mal e falar a verdade ao teu respeito.
Diferencie o que é falar mal de feedback. Presta atenção. Falar mal é quando alguém realmente te difama, te calunia, te detona, sabe? Fala coisas más, ruins ao teu respeito, mas que não são verdades. Que não são verdades. É quando realmente isso acontece. Agora, feedback é diferente de falar mal. Feedback é quando uma pessoa chega para você e presta um relatório de coisas que você precisa melhorar. Como, por exemplo, você vai estar no trabalho e aí chega o teu gerente, chega o teu colega de trabalho, chega o teu funcionário e te dá um feedback e fala o seguinte, e fala, olha, você é uma pessoa muito gente boa, mas você precisa melhorar a sua performance nisso aqui, você precisa ser uma pessoa mais atenciosa, que crie mais conexão, você precisa atender as pessoas melhor, porque às vezes uma pessoa chega aqui e você não atende tão bem, e é preciso que você tenha esse atendimento. Quando você ouve isso, e você reflete sabendo que é uma verdade, isso não é falar mal de você. Isso é te dar um feedback. Isso é realmente descrever como você está e como você precisa estar. Ok? Então saiba a diferença entre falar mal e te dar feedback e te dar uma descrição real sobre o teu estado. Eu me lembro que uma vez eu estava num lugar e estava com algumas pessoas e em outro cômodo dessa casa tinha umas 2 a 3 pessoas falando ao meu respeito. E de início falaram algumas coisas que eu não estava gostando, mas que eles não sabiam que eu estava ouvindo, não sabiam que eu estava escutando. E aí de início eu fiquei só ouvindo, mas não gostei muito do que eu ouvi no início. Mas depois, enquanto eu ouvia essas pessoas falando, eu fui anotando o que elas estavam falando de mim. E depois eu refleti ali uns 5 minutos, uns 10 minutos, e eu então percebi o seguinte: bom, ia ficar com raiva no início, não gostei tanto, mas o que essas pessoas estão falando de mim faz sentido. Então, por mais que não seja na minha presença, elas não sabiam que eu estava ouvindo, por mais que não seja na minha presença, elas não estão falando mal de mim. Elas estão falando a realidade do que eu estou sendo nesse momento. Compreende a diferença entre falar mal e feedback? Falar mal é se elas mentissem ao meu respeito. Falar mal é se elas inventassem, me detonassem. Aí sim seria falar mal. Mas elas descreveram algumas atitudes que eu tenho, descreveram algumas coisas que eu fazia. E isso não foi falar mal, foi descrever a realidade, o momento, aquilo que eu estava vivenciando. Então falar mal é diferente de feedback. Se estão falando mal, não tem como você resolver. Mas se estão te dando feedback, então você pode resolver, você pode melhorar e você pode criar uma conexão sobre isso. Por exemplo, tem gente que se acha autossuficiente. Então, aí faz uma comida e aí a pessoa olha e fala assim, olha, essa comida tá boa, mas essa comida tá um pouco sem sal. Aí a pessoa que é uma pessoa madura, uma pessoa que tem maturidade, ela vai entender isso e vai dizer, tá, eu vou colocar sal, da próxima vez eu faço melhor. Por quê? Porque ela entendeu que ali é um feedback, é falando uma realidade daquilo que a pessoa está vendo. Agora, se a pessoa for autossuficiente e não tiver humildade, ela vai dizer o quê? Ah, é sua língua, é sua boca, é o seu gosto. Eu coloquei o sal na medida. Você fala mal de tudo. E não é falar mal, é dar um feedback. Diferencie feedback de falar mal. Outro ponto que você precisa entender é o seguinte. Além de você diferenciar feedback de falar mal, existe uma técnica chamada a técnica do DCD. DCD.
DCD. O que é DCD? É duvidar, criticar e determinar. Duvidar, criticar e determinar. Alguém falou alguma coisa ao teu respeito. Uma pessoa chegou e falou assim: olha, fulano, alguém ali falou isso de você. Aí você para, antes de você ficar com tanta raiva, pratique, ou mesmo com muita raiva, pratique a técnica do DCD. O que é DCD? Alguém falou de você e aí você vai primeiro duvidar. Duvidar. O que é duvidar? É você se perguntar, se questionar. Então você se pergunta: o que essa pessoa está falando de mim é verdade? O que essa pessoa está falando de mim realmente faz sentido? Você está duvidando, você está se questionando. Agora, o criticar, aí você para e diz: tá, alguém falou que eu sou, um exemplo, alguém falou que eu sou um ladrão, uma ladra. Alguém disse que eu sou uma pessoa desonesta. Falou isso de mim. Eu sou mesmo isso? Eu sou realmente isso que estão falando de mim? Realmente eu fiz isso? Você está duvidando. Aí você vai para a segunda coisa, que é o criticar. Aí você critica. Olha, eu não ando roubando, eu não ando sendo desonesto, eu pago as minhas contas em dias, eu não minto para as pessoas, eu falo a verdade para as pessoas, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que realmente tenho honrado a Deus, tenho honrado o meu nome. Então você está criticando agora, você está descrevendo isso também. Quem é você? E aí você pergunta a umas 2 ou 3 pessoas sinceras: fulano, você acha que eu sou isso? Claro que não. As pessoas vão te dizer: claro que não, lógico que não. Então você está criticando. E agora você está o quê? Indo para o terceiro passo, que é determinando. Então, duvidar, criticar e determinar. O que é determinar? É você bater o martelo e dizer: isso não é verdade, o que falaram realmente é o oposto daquilo que eu sou, que eu estou fazendo, e tá tudo certo, vou continuar seguindo a minha vida. Pronto, você duvidou, criticou e determinou, ok? Então, quando você duvida, critica e determina a coisa certa, você não está nem aí mais para o que estão falando de você, porque você sabe que isso não é uma verdade. Agora, alguém, por exemplo, alguém da tua família, ou seja quem for, seja para você, e diz o seguinte, seja um filho olha para você e fala assim: mamãe, papai, você nem cuida de mim, você nem olha para mim direito. Aí você não fica com raiva não, mas mesmo com raiva, se você ficar, duvida disso. Eu sou esse pai mesmo, eu sou essa mãe mesmo, eu realmente não cuido do meu filho, eu não olho para os meus filhos. Você duvida. Quando você se pergunta isso, vai vir a crítica. Aí você vai entender o seguinte: peraí, eu só ando com o celular na mão e não olho para os meus filhos. Eu não reservo um tempo de qualidade para brincar com os meus filhos. Eu estou distante dos meus filhos. Então, peraí, o que eles estão dizendo não é falando mal ao meu respeito, mas é uma realidade. E aí você determina agora. Você já duvidou, já criticou, agora determina. A partir de agora eu vou reservar um tempo de qualidade. A partir de agora eu vou melhorar a minha presença com eles. E aí você determinou a tua melhora. Foi um feedback. Você duvidou, criticou e determinou. Se estão falando algo que você não faz, não tem problema. Se estão falando algo que você faz e precisa melhorar, corrija. Agora, além da técnica do DCD, que é o duvidar, criticar e determinar, tem outra ferramenta poderosa que vai te ajudar quando alguém falar mal de você ou falar alguma coisa que vai te causar aflição, que é o caderno de críticas. As pessoas estão falando mal de você, estão dizendo algo a teu respeito, e aí o que é que você faz? Você pega uma folha, pega um caderno e você escreve o que essas pessoas vão falando
ao teu respeito que você não gosta. Por exemplo, você chegou em um lugar e um colega de trabalho falou para você: você é muito agoniado, escreve. Você é muito lerdo, escreve. Ah, você é uma pessoa muito ignorante, escreve. Ah, você é uma pessoa que realmente não tem dado valor à vida, escreve. Aí você ouve conversas no trabalho ou em qualquer lugar. Fulano falou isso de você. Escreve o que falaram de você. Aí você olha para isso, para essa lista e veja o que faz sentido. Veja como isso está influenciando as pessoas. Veja como isso está afetando as pessoas. E veja o que você pode e precisa melhorar diante de tudo isso. É uma técnica muito poderosa, uma ferramenta poderosa. E, além disso, outra coisa que você precisa entender bom, eu sei que não estão falando a realidade ao meu respeito. Acácio, eu sei que o que as pessoas... Você falou aí de feedback, você falou aí de pessoas que falam a verdade ao meu respeito e que eu preciso melhorar. Agora entenda o seguinte, se estão falando mal... Se não estão falando a verdade ao teu respeito, estão querendo te difamar, te caluniar, entenda o seguinte, o veneno só tem poder quando você toma. Se você não toma o veneno, então não tem poder sobre você. Então entenda isso, alguém está falando mal de você, é o veneno. Mas aí você revida, aí você vai tirar perguntas, aí você não dorme a noite direito porque alguém está falando mal de você. Aí você não trata bem os teus filhos porque durante o dia você fica remoendo o que alguém falou mal ao teu respeito. Aí você vai ter um momento ali com teu marido, com tua esposa e não tem um momento de qualidade porque alguém falou mal ao teu respeito e você fica com aquilo na mente, porque falou isso de mim, porque falou isso ao meu respeito, porque disseram isso e aquilo de mim, quando na verdade você já está sendo aí contaminado com o veneno. Se alguém enche o copo de veneno e fala assim, toma aqui esse copo de veneno, você vai tomar o veneno? É óbvio que se você tiver em sã consciência, você não vai tomar. E se você não toma, você não vai sofrer com os efeitos deste veneno. O veneno só vai fazer efeito se você tomar. Da mesma forma, é o falar mal, é o te criticar, é o te detonar, são as pessoas que querem ver o teu mal, são as pessoas que querem ver a tua ruína, que falam de você. Pode ser quem for que fale mal ao teu respeito, não se envenene com o que a pessoa fala ao teu respeito. Não se envenene com isso. Você não se rebaixe a esse nível, porque quando você está aqui nesse patamar, entenda isso, quando você está aqui nesse patamar, as pessoas que vão falar mal de você vão estar aqui, muito abaixo, muito abaixo. E quando elas falam mal ao teu respeito e você não liga para isso, não se importa com isso, e você continua vivendo a tua vida, você vai subindo de nível. Você vai subindo de nível. Mas quando as pessoas falam mal de você e você vai tirar pergunta e você se ofende e você guarda isso no teu coração e isso cria mágoa, cria ódio, cria ressentimento, cria rancor, cria inimizade, olha o que vai acontecer. Você vai descer ao nível dessa pessoa e você vai estar ainda mais baixo dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não teve as experiências que você teve, não cresceu tanto quanto você cresceu. E você que estava aqui, ao invés de prosperar, relevando isso, você desceu, você passou para muito mais baixo dessa pessoa. Então entenda, se há pessoas falando mal ao teu respeito, não se rebaixe ao nível delas. Não tome o veneno que elas estão querendo lançar sobre você. Não dê poder ao veneno. Não dê poder ao veneno. Essa é uma das frases de hoje. Não dê poder ao veneno. Não dê poder ao veneno. Agora, primeira coisa que você precisa analisar quando estão realmente falando mal de você é o seguinte:
Olhe a vida de quem está falando mal de você. Olhe a vida de quem está falando mal de você. As pessoas que estão falando mal de você ou sobre você são pessoas que não estão no mesmo nível que você. Elas estão muito abaixo. Se alguém está falando mal do teu casamento, é porque essa pessoa ou não é casada ou está muito mal casada. Ou já está quase se separando. Se alguém está falando mal dos teus ganhos financeiros, porque você está ganhando dinheiro, ou essa pessoa é muito pobre, ou essa pessoa é muito invejosa, ou essa pessoa é muito frustrada na vida. Se alguém está falando mal de você, seja em qual aspecto for da sua vida, essa pessoa está no nível muito baixo, essa pessoa está no nível muito podre, essa pessoa está no nível muito ruim. Então olha a vida de quem está falando mal ao teu respeito. São pessoas que não têm resultados bons. São pessoas que realmente estão ou na lama ou chegando perto disso. Então não se preocupe com isso. Não gaste a sua energia, sabe, chorando, frustrada, decepcionada, porque estão falando isso ao teu respeito. Olha a vida dessas pessoas. Você já viu rico falando mal de rico? Você já viu uma pessoa saudável falando mal de outra que tem saúde? Você já viu alguém, sabe, feliz, alguém próspero, alguém, sabe, muito feliz, muito bem de vida, falando mal de outras pessoas? Não, você não vai ver isso. Porque pessoas com mentalidade rica, pessoas com mentalidade saudáveis, pessoas que realmente vivem uma vida plena, elas não vão falar mal da outra pessoa. Então entenda que quem fala mal ao teu respeito está na lama. E aí você está em outro nível. Não se rebaixe ao nível dessa pessoa. Um dia desses, uma pessoa falou horrores ao meu respeito. Horrores. Mentiras assim que eu não sei nem como é que a pessoa inventou. Mas foram mentiras absurdas. Coisas que se eu quisesse, tipo abrir um processo, fazer algo parecido, eu faria. Mas aí, eu conversando com uns colegas, aí eu falei, vocês não souberam não que fulana falou isso ao meu respeito? E aí eles falaram, não, nunca tinha ouvido falar. Falei, pois é, falou. Aí um deles disse o seguinte, e por que o senhor não tomou as providências? Por que você não tomou as providências? Por que você não processa? Eu falei, não, eu não vou perder o meu tempo com isso. Eu não gasto a minha energia no que as pessoas acham, no que as pessoas pensam, no que as pessoas inventam, no que as pessoas falam. Eu invisto a minha energia, o meu tempo, no que eu posso melhorar a mim mesmo. O que a pessoa falou é um problema dele, não meu. Então compreenda isso. O que o outro está falando ao teu respeito é um problema dele, não seu. Não seu. Alguém está falando mal de você. Alguém está te detonando. Alguém está, sabe, tentando te colocar para baixo. Alguém até se irrita com você na sua frente e fala horrores ao teu respeito. Tenha certeza. Isso não é um problema seu. Isso é um problema da pessoa. Ela está frustrada com alguma coisa, ela está decepcionada com os resultados dela, ela está, vivenciando isso de forma errada. E aí, quando você realmente faz isso de relevar, quando você releva, quando você vê que o problema é dela, não seu, você vai entender que você vai viver ainda melhor a sua vida. Então, se alguém fala ao teu respeito, o problema não é teu, o problema é dessa pessoa. Exploda-se. Se você quiser, você pode até criar um exercício. Alguém falou mal de você e faz assim, ó, bum, mandando se explodir. Exploda-se o que falam ao teu respeito. Se não é para tentar te melhorar, se não é para te aconselhar, se não é para te dar uma direção, se não é para o teu benefício, bum, exploda-se o que estão falando ao teu respeito. Dá um boom nisso, explode isso, releva isso, não deixa isso
estar no teu coração, não deixa isso estar na tua vida, não se iguale, não se rebaixe ao nível dessa pessoa. Entende isso? Então, bom, antes que eu dê continuidade aqui, porque tem mais umas 3 dicas, e a última é a mais importante, a última é a mais importante. Vamos tirar um print aqui rapidinho? Vamos tirar um print? Eu vou contar de 1 até 3, aí você tira um print aqui dessa live, comenta uma frase depois, quando terminar a live, lá no teu story, marca o meu nome e o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas, tá bom? Então vamos lá tirar o print. 1, 2, 3. Tira o print, posta no teu story depois e marca uma frase que te chamou a atenção nessa live. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Sim ou não? Coloca foco, coloca foguete. Dani aí já comentou aqui várias coisas. Também, além de Dani, outras pessoas como Ney, como Jaciara, Itamar, outras pessoas também. Então vai comentando foco, foguete, clicando em coração. Clica ainda no aviãozinho e envia para o máximo de pessoas que você puder enviar. E enviando você vai estar agregando valor à vida dessas pessoas. Vamos bater uma meta hoje? Vamos dobrar a quantidade de pessoas que está aqui online com a gente? Então clica no aviãozinho, envia para o máximo de pessoas que você puder enviar aí. Bom, se alguém está falando mal de você, o problema não é seu, o problema é dela. E entendendo que o problema é dela, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar agora. Não torne a sua alegria em problema. Não torne o seu crescimento em problema. Não torne as bênçãos da sua vida em maldições. Como? Vou te explicar. Você está indo bem. Você está crescendo, você está prosperando, você está realizando, você está sendo uma pessoa proativa, você está fazendo o seu melhor, sendo a sua melhor versão. E aí, de repente, você sabe que o teu pai falou mal ao teu respeito. A tua mãe falou mal ao teu respeito. Não vou nem dizer, sabe, um colega de trabalho. Vou logo para a pessoa íntima. O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, a tua avó, seja quem for, o teu pastor, o teu padre, sabe, o líder lá da tua religião, falou mal de você. Mas você está crescendo, você está prosperando. Se você remoe isso, se você coloca isso no teu coração, se você realmente vai viver isso, aí agora pronto. Aí você vai transformar a tua bênção em maldição. Aí você vai transformar a tua alegria em tristeza, o teu crescimento em regresso. Por quê? Porque você está caminhando com o que você não deve caminhar. Porque você está absorvendo o que você não deve absorver. Então entenda isso. Não torne a tua alegria em tristeza. Não vá mal agora. Não retroceda, porque é exatamente isso que essas pessoas querem que aconteça com você. As pessoas até querem te ver crescer, mas elas não querem te ver melhores que elas. Elas não querem te ver melhores que elas. Se ela tem um carro de 100 mil, ela fica alegre, normal, se você tem um de 20 mil, de 30 mil. Agora, se ela tem um de 100, você tem um agora de 200, isso incomoda aquela pessoa. Se você faz alguma coisa que está progredindo, que está prosperando, isso incomoda muita gente. E por que incomoda? Porque as pessoas querem chegar nesse patamar, mas às vezes não conseguem. E aí, como não conseguem, vão te detonar para justificar a frustração delas. Compreende isso? Quando alguém fala mal de mim, não é problema meu, é problema dela, justificando os fracassos dela ao meu respeito.
E eu não vou me rebaixar, eu não vou descer o nível, eu não vou regredir. Eu continuo com meu coração puro, eu continuo com meu coração limpo e eu continuo fazendo o que realmente eu amo fazer. É assim que você tem que reagir. Entende isso? E aí, se você vive triste por falarem de você, está deixando a sua alegria se tornar um problema. Não deixe descer para o teu coração o que falam mal ao teu respeito. Eu me lembro agora de um homem que ele estava correndo no condomínio que ele morava, e aí, quando ele estava ali fazendo a corrida dele, uma pessoa olhou para ele e falou assim: você é fulano de tal? Ele disse: sim, sou eu. Você é aquele pilantra, vagabundo, e começou a falar um monte de horrores, que faz o programa de televisão. E a pessoa olhou e ficou escutando, e a pessoa detonou ele, detonou, falou horrores ao respeito dele. E aí ele disse que olhou para a pessoa terminou de falar, ele não disse nada e continuou correndo. Quando ele andou mais alguns metros, outra pessoa olhou para ele e falou: ah, você é fulano de tal, que faz o programa de TV tal? Ele disse que parou e disse: ah, lá vem de novo. E aí a pessoa falou já diferente: oh, eu quero te agradecer, muito obrigado por ser essa pessoa tão extraordinária que você é, por ser esse ser humano tão incrível. Através do seu programa de TV, minha família foi transformada, a minha vida é outra, você tem contribuído muito com o bem-estar das pessoas. E aí ele disse que parou, ouviu, e depois que a pessoa terminou de falar, ele continuou correndo. O que é que nós aprendemos com isso? Sempre, guarda isso no teu coração. Sempre pessoas vão falar mal e pessoas vão falar bem ao teu respeito. Sempre. E o que é que você tem que fazer? Não deixe nada descer para o teu coração. Tá falando bem? Glória a Deus por isso. Que bom, glória a Deus, sigo a minha vida. Estão falando mal? Que pena, glória a Deus por tudo e eu vou seguindo a minha vida. Não deixa descer para o teu coração. Cada pessoa tem uma visão a respeito de você e nenhuma dessas visões vão te definir. O que te define não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas acham, não é o que as pessoas falam ao teu respeito, mas é o que realmente você é e o que Deus sabe que você é. Isso que é o que é mais importante na sua vida. Então não leva isso em consideração, sabe? Não torna o teu crescimento... Porque tem gente que é muito imaturo. Ah, eu estava fazendo, eu estava melhorando, mas começaram a falar mal de mim, eu parei. Ah, eu tinha um projeto, mas começaram a opinar, começaram a falar mal de mim, eu parei. Eu estava melhorando, eu estava, vendendo, eu estava progredindo, eu estava prosperando, mas falaram mal de mim, então eu desisti. Para com isso. Não coloque a sua vida nas mãos dos outros. Não coloque a sua vida nas mãos dos outros. Não importa o que falam ao teu respeito, faz. Para a família de Davi, ele era um presunçoso e ele era um inútil, um esquecido. Para Saul, Davi era um menino. Para Golias, Davi era um lixo, era uma miniatura, era um zero à esquerda. Para o povo de Israel, Davi era um inexistente. Davi nem existia para eles. Ninguém conhecia Davi. Mas para Deus, Davi era um vencedor. E Davi, quando se olhava, não se via como o pai dele via, como a mãe dele via, como os irmãos via, como Saul via, como Golias via, como Israel via. Davi se via exatamente como Deus via. Um homem vencedor, eu sou extraordinário e eu vou conquistar proezas em Deus. Foi isso que Davi se viu. E quando Davi se viu assim, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a ver ele também com outros olhos. Presta atenção. Quando você
releva o que falam ao teu respeito e faz o que tem que ser feito, você vai atingir um nível de sucesso. E quando você atingir um nível de sucesso, quem fala mal de você, querendo ou não, vai ter que te respeitar. Vai ter que tirar o chapéu para você. E vai olhar e dizer, realmente, essa pessoa, eu posso não concordar, eu posso não gostar, mas ela vai ver o teu crescimento, o teu progresso. Então entende isso. Entende isso. Olha aqui o que Anne Simões está dizendo. Em 2015 eu comprei um carro para meu trabalho no valor de R$12.000. E a pessoa que ela achava que ia dar parabéns, subestimou ela. E ela disse, eu só chorei. Então, aí ela diz aqui, fui trabalhar e hoje tenho um carro no valor de 42. É isso aí. É você não deixar as pessoas te rebaixarem. É você não deixar com que isso tenha efeito sobre a sua vida. É isso que você tem que se atentar. Falou, te subestimou, mas o problema não é teu, o problema foi dela. Ela talvez não conseguiu, ela talvez não tenha possibilidades na mentalidade dela crescer, e aí ela vai detonar. Mas o problema é dela. E aí o que é que você tem que fazer? É relevar, é não deixar descer para o coração e continuar dando o teu melhor, fazendo o teu melhor. Então é isso, é você entender isso. Coloca, não deixa a tua alegria se tornar em frustração pelo que estão falando de você, pelo que estão falando ao teu respeito. Agora, outra dica de reação para quando estiverem falando mal de você. Então, voltando lá sobre a questão de Davi. Davi não se viu como as pessoas viam ele. Davi se viu como Deus o via. Como é que Deus te vê? Deus te vê como imagem e semelhança dele. Então se veja assim. Se veja assim, se veja e faça isso. E você vai entender que os teus resultados serão extraordinários. Não deixe a visão das pessoas, escuta isso, não deixe a visão das pessoas afetarem a sua visão a respeito de si mesmo. Não deixe a visão das pessoas afetarem a sua visão a respeito de si mesmo. Não deixe. Não deixe isso. Não deixe. O que elas veem, o que elas falam, sabe? É um problema delas. É um problema delas. Eu lembro de um dia que uma pessoa chegou para falar mal, sabe? Dizendo, olha, chegaram para minha esposa e falaram o seguinte, olha, falaram isso, de tal casal. E aí, a minha esposa olhou para a pessoa e falou assim, fulana, quem foi que falou isso? E aí a pessoa falou, foi fulana de tal. Aí ela disse assim, fulana, olha a vida dessa pessoa como está. Olha o casamento dessa pessoa como está. Olha os resultados dessa pessoa quais são. Pronto. Aí você já entende isso. É um problema dela, não é um problema seu. Então não deixa o problema dela te afetar. Quando você vê ou ouvir, saber que alguém está falando mal ao teu respeito, veja o que eu vou te falar agora. Se veja subindo degraus numa escada do sucesso, se veja você já chegando no topo e essa pessoa lá no fundo do poço, gritando, berrando e querendo jogar uma corda para laçar o teu pé e te puxar para o poço. Se você der ouvidos, você cai. Se você não der ouvidos e continuar fazendo o teu melhor, você prospera. E chega um ponto que você não conseguirá mais ouvir a voz, porque você já está no nível muito mais alto. E não com orgulho, não com soberba, não para dizer que está, sabe, sendo superior, mas é porque se você não der lugar a isso, você vai estar num nível tão alto que isso jamais vai sequer te atingir de qualquer forma. Entende isso? Então,
Olha, por exemplo, olha o que Marcela está falando aqui. Às vezes, palavras negativas nos traz benefícios extraordinários. Ou seja, às vezes as pessoas querem falar mal de você, querem te colocar para baixo e acaba que te colocando para cima. Olha o exemplo que a gente teve agora aqui no Brasil do que bombou aí na internet. Do caso do Mateus. Aquele jovem entregador de iFood que foi fazer uma entrega numa casa e que foi escorraçado e humilhado por um homem que se julgava melhor por causa da cor, que se julgava melhor por causa da casa, que se julgava melhor por causa do carro. Entende? Que ali foi o momento que tentou humilhar Mateus, tentou colocar ele para baixo, mas pelo contrário, teve um benefício incrível na vida dele. Hoje a vida dele é completamente outra. E se Mateus desse ouvido? Entende? Ele não deu ouvido ao que o cara falou. Ele manteve a identidade dele, ele manteve a convicção dele, mas ele não se envenenou. E se ele desse ouvido? Ele não ia ser. Ele ia brigar, ia rolar briga, ia os dois para a delegacia. Talvez os dois estivessem presos, ou talvez ele estaria preso agora. Mas ele não deu ouvidos, ele não se envenenou. E o que é que aconteceu? Ele foi honrado. Quando você não se envenena com o que falam mal ao teu respeito, a vida vai te honrar. Você vai ser honrado. E quem fala mal vai pagar o preço. Entende isso? Agora, a penúltima dica de hoje. Estão falando mal de você. O que fazer? A penúltima dica é: perdoe. Perdoe, ame e deseje o melhor para essas pessoas. 3 coisas importantes que você tem que fazer para você crescer diante do que falam mal a teu respeito. Perdoe. 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 Eu me lembro de uma vez que eu estava tentando dormir e eu estava, estressado, tentando dormir, tinha dormido poucas horas e aí eu estava tentando dormir. Quando eu estava cochilando, meu filho mais novo, Pedro, veio me gritando: papai, papai, papai. Já era tarde da noite. E aí eu falei: é o que, Pedro? É o que, Pedro? Eu gritei com ele. E aí ele saiu caladinho. E aí depois de um tempo eu falei: meu Deus, o que é que eu fiz? Aí fui pedir perdão a ele. Ele tem 4 anos de idade. Aí eu fui pedir perdão. Ele falei: Pepeu, vem cá. Me perdoe, perdoa papai, porque eu gritei com você naquela hora, não agi bem, não era para ter gritado. Aí sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte: papai, já estava perdoado, já estava perdoado. O que é que ele estava dizendo? Antes de você me pedir perdão, eu já te perdoei. É isso que nós devemos fazer com quem fala mal da gente, é perdoar. Essa pessoa não deve nem te procurar para te pedir perdão, porque você já tem que manter o perdão no teu coração. Então tem gente que quando o outro fala mal dele ou dela, essa pessoa vai logo dizer: eu vou esperar vir aqui me pedir perdão, para eu poder perdoar. Não espere essa pessoa te pedir perdão. Talvez ela nunca te peça perdão e você continue perdendo noite, e você continue se lamuriando, e você continue vivendo uma vida improdutiva porque alguém falou mal de você. Esquece isso, perdoa, releva. Aí você perdoa, ama essas pessoas, porque a Bíblia diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá o que comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá o que beber, sem veneno, pelo amor de Deus. Então, o que é que a Bíblia está dizendo com isso? Ame os seus inimigos, ame a todos. Não é dar intimidade, amar não é dar intimidade. Não é dar intimidade, mas é amar. Amar é cuidar e proteger. Então entenda, perdoe essas pessoas, ame, não guarde mágoa, não guarde rancor no coração. Mantenha seu coração limpo. Se um dia uma dessas pessoas precisarem de você, ajude essas pessoas. Eu me lembro de uma pessoa que olhou para mim e disse o seguinte: você não tem futuro, você vai passar fome e você não sei o que. Alguns anos atrás essa pessoa me detonou. Aí, alguns anos depois, essa pessoa estava me pedindo cesta básica.
Então entende isso, quando você perdoa, quando você releva, quando você mantém o teu coração puro, quando você mantém o amor no teu coração, você só vai prosperar. Então perdoe, ame e deseje o melhor a essas pessoas. Deseje o melhor. Tem gente que quando sabe que alguém está falando mal dele ou dela, quer lançar pedras sobre essa pessoa. Deseje o melhor a essas pessoas. E entenda o seguinte, por último, de qualquer jeito, você sempre será amado e odiado. Pelo mesmo motivo, o mesmo motivo que vão falar mal de você, também vão falar bem de você. Você é uma pessoa trabalhadora, uns vão te apedrejar, outros vão te amar. Você é uma pessoa esforçada, vão falar bem de você que você é esforçado e vão falar mal de você porque você é esforçado. Então, não viva para agradar as pessoas, não viva baseado no que as pessoas acham ao teu respeito, mas viva realmente para viver o teu progresso, o teu crescimento. Eu me lembro, por exemplo, de um homem que que fazia parte de uma igreja e estava no monte orando, e quando estava no monte orando, ouviu uma pessoa orando e falando mal do líder dele. E aí, a pessoa, olha a oração da pessoa: Senhor, mata fulano de tal, aquele iníquo, aquele homem imundo, e detonando para Deus aquele homem. E aí a pessoa que estava orando, estava ouvindo a oração daquela pessoa e falou: ó, que a pessoa está orando do meu líder, ó, o que está desejando para o meu líder. Aí foi e falou para o líder dele, falou: fulano, eu estava lá no monte orando e fulano de tal estava orando assim, falando isso, escrachando você até para Deus. E aí quando o líder ouviu isso, ele não ficou com raiva, não ficou com rancor, não foi tirar perguntas. Ele disse assim: Lázaro, vai até o que é que ele está precisando? Ah, ele está quase passando fome. Quase passando fome, pastor. Aí o líder, o pastor, falou o seguinte: vai até a farmácia, compra os remédios para a esposa dele, que eu sei que ela está doente, compra os remédios para a esposa dele, faz uma feira também no supermercado e leva na casa dessa pessoa. Mas não diga que foi eu que dei. Aí a pessoa foi, deu, e aí quando foi na outra semana, tá lá o homem orando de novo e falando a mesma coisa desse líder. Aí o que estava o amigo do líder ouviu e disse o seguinte: fulano, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que você recebeu umas cestas básicas esses dias lá na tua casa? Lembro. Você lembra que você recebeu uns remédios para tua esposa? Lembro. Que você não sabe quem é? Sim, não sei quem é. Foi o pastor Jeremias. O pastor Jeremias Pereira que fez isso com você. E você está escrachando ele aí. Na mesma hora, o homem mudou a oração: Senhor, abençoa o teu filho Jeremias, Senhor, um homem de Deus, abençoado, puro, extraordinário. O que é que aconteceu aí? Um pastor, um líder, o pastor Jeremias, ele decidiu não se contaminar com o que falaram mal ao respeito dele, mas decidiu amar, perdoar e desejar o melhor. Porque entenda isso, as pessoas dão o que elas têm. Se você tem espinhos, você só vai dar espinhos. Mas se você tem flores, você vai dar flores. Se você tem sabedoria, você vai transmitir sabedoria. Se você tem tolice, você vai transmitir tolice. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, você vai abençoar os outros. Se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, você vai falar mal dos outros, você vai decepcionar os outros e decepcionar a si mesmo. Então entenda que de qualquer jeito vão falar bem ou mal ao teu respeito. Então se acostume com isso, releve isso, perdoe, ame, deseje o melhor às pessoas e o melhor vai acontecer na sua vida. Fez sentido para você essa live de hoje? Se sim, comenta uma frase que te chamou a atenção. Vamos fazer um momento do print agora, mas vamos fazer diferente. Eu quero que você escreva
uma frase agora, bem rapidinho, porque o tempo já está acabando. Escreve uma frase agora que te chamou a atenção. E tira um print dessa frase, da live daqui, com essa frase, para você postar no teu story. E marca a frase que você escreveu aqui, tá? Então, a gente só tem 1 minuto praticamente. Se você puder, faz isso bem rapidinho aqui. Escreve uma frase que te chamou a atenção, uma palavra, uma frase, e aí tira o print e posta lá no teu story com esta frase, ok? Marca o meu nome e o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas. Por favor, quando terminar a live, eu vou postar essa live. Sabe o que é que você faz? Espalhe essa live para as pessoas que você sabe que vai fazer sentido para a vida delas. Um amigo, uma amiga, marca o nome dela lá no meu feed. Marca o nome delas, vai estar postado lá no feed, você marca o nome delas para que elas assistam essa live ainda hoje, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal. E se você também deseja fazer parte do nosso grupo de crescimento no WhatsApp, manda mensagem no direct com o teu número de telefone dizendo eu quero fazer parte do grupo de crescimento, tá bom? Então, queridos, olha o que Flávia está dizendo aqui. O que as pessoas pensam e falam não me definem. Exatamente, Flávia. É isso aí. Tira um print dessa frase aí. A Ju está dizendo o seguinte: não se importe com quem estão falando mal de você. Exatamente. Itamar, veneno só faz mal se você engolir. Exatamente. Então, não tome os venenos que querem te dar. Exatamente, exatamente. Então, posta a tua frase, tira o print. Dani, obrigado por essas lives maravilhosas. Tenho aprendido muitas coisas e colocando em prática na minha vida. É isso aí, Dani. É ouvir, é entender e, sobretudo, praticar. É a prática que vai te levar à excelência. Parabéns, Dani. Então, Ney, é como a história do rico que deu a cesta básica ao mendigo. Quando o mendigo abriu, só tinha lixo. O mendigo chegou no jardim, colheu flores e lhe deu. Moral da história, a gente dá o que o coração tem. Exatamente, Ney, é isso aí. Marcela, não dar ouvidos a quem